Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu fico de coração aliviado, fico satisfeito e cheio de graça por muitas vezes discordar de tudo que determinados deputados falam nessa casa, ou melhor, que determinados deputados vociferam nessa casa. E não me furto de forma nenhuma de começar as minhas palavras dizendo: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos, senhor presidente, trazer a verdade para essa casa. O que observamos na sessão de hoje, lamentavelmente, foi a síntese do que mostra, do que revela a verdade do parlamento fluminense. Não me espanta ser a Assembleia Legislativa tão mal falada perante a opinião pública. Não me espanta a Assembleia Legislativa ter um índice de confiabilidade baixíssimo perante a população do Rio de Janeiro. Não me espanta. O que observamos nessa casa hoje foi uma demonstração lamentável. Eu diria que não somente a população do Rio de Janeiro, a população acadêmica, não somente os eleitores que confiaram seus votos nos parlamentares aqui nessa casa, mas principalmente o próprio deputado em sua atividade que deveria ser sagrada, que é a atividade de fiscalização inerente e prerrogativa sagrada do parlamentar. O que percebemos aqui hoje, senhor presidente, foi uma quantidade de deputados que deveriam zelar e lutar até o final para que a sua prerrogativa de fiscalização fosse mantida e respeitada por esse parlamento. O que há de errado em abrir uma CPI? O que há de errado em investigar quem não deve, não teme? Eu, inclusive, na semana passada, quando protocolamos o pedido de CPI nessa casa, e aqui desde já quero parabenizar a coragem do deputado Alexandre Knoploch, ao qual eu me orgulho, ao lado dos demais deputados do PSL, unidos de fazer parte de uma frente que veio para renovar e depurar o parlamento fluminense, a sociedade, o Rio de Janeiro, as instituições e o Brasil. Não me admira que um dia após nós enfrentarmos uma esquerda obscura no parlamento no Rio de Janeiro, eu ter sido vítima de ataques no campo pessoal, ter sido vítima de mentiras, de leviandade. Não me admira. Inclusive, eu sou capaz de prever o futuro e dizer que este mesmo blog instrumentalizado por parte da esquerda obscura, amanhã vai ter outra acusação, outro ataque no campo pessoal. Não me admira. Da mesma forma, eu quero dizer que eu não tenho absolutamente medo nenhum de qualquer tipo de investigação, de procedimento, desde que seja respeitado, evidentemente, o direito à ampla defesa e ao contraditório. Agora, eu respeito a velha máxima de quem não deve, não teme. Por que este parlamento impediu a abertura de um procedimento que visa fiscalizar potenciais prejuízos ao erário, eventuais transgressões por parte da direção de uma universidade que recebe mais de R$1 bilhão, orçamento compatível à população do tamanho de São Gonçalo, de Nova Iguaçu,
e que fica muito claro, eu como presidente da comissão de orçamento dessa casa, eu tive o desprazer de observar uma direção da UERJ acuada, de um reitor que realizou, ao arrepio da lei de recuperação fiscal, um concurso público com uma apenas vaga, e essa vaga misteriosamente foi ocupada por esse mesmo magnífico reitor. Eu percebo uma UERJ que tem contratos milionários de manutenção, com terceirizados, com insumos. Por outro lado, eu vejo uma UERJ que investe tão somente 16% de seu orçamento em manutenção, em pesquisa. Eu vejo uma UERJ que não tem o menor controle sobre aqueles profissionais que deveriam exercer atividade com dedicação exclusiva. Eu percebo uma UERJ que explora o estacionamento do Maracanã em dias de jogos e grandes eventos, haja vista que a UERJ fica ali localizada ao lado do Maracanã e cobra, pasmem, R$30 por jogo e não emite nenhuma nota fiscal sequer, ou seja, sonegando imposto e não dando a segurança jurídica daqueles que contratam o serviço. Isso não seria caso para uma investigação, para uma fiscalização desse parlamento? Ora, algumas CPIs já foram instaladas nessa casa sem nenhum critério e nos acusaram de ferir a este critério de apresentação dos motivos. Ora, aqui fica a minha indagação: se nós já soubermos de antemão o que vamos revelar com base nas nossas investigações, para que precisa instalar uma fiscalização então? O que houve nessa casa foi mais uma manobra ardilosa por parte dos mesmos. E aqui eu faço um pedido para vocês que me assistem, para vocês eleitores, que nos confiaram o voto e uma possibilidade de mudar esse estado. Verifiquem pontualmente cada um dos indivíduos, olhem o rostinho ali do deputado que votou não, porque aquele deputado que votou não, ele disse sim para a corrupção, ele disse sim para que fique escondido tudo o que há de mais podre nesse país e nesse estado. O deputado que disse sim, ele deu um tapa na cara da sociedade do Rio de Janeiro, o deputado que disse sim à corrupção, o deputado que disse sim ao velho hábito desse parlamento de esconder debaixo dos panos tudo o que há de podre. Eu quero que o senhor preste atenção, e a senhora preste atenção no deputado que disse sim à investigação, sim, vamos abrir uma investigação, sim, vamos exercer uma função sagrada desse parlamento, que é a fiscalização. E o deputado que votou não nesse plenário, ele disse sim para a corrupção, ele disse sim para as velhas práticas da velha política que tanto nos destruíram. Eu vi uma cena lastimável dos deputados do PT, dos deputados do PSOL, dos deputados do PDT, do PCdoB, abraçados, comemorando a derrota da sociedade do Rio de Janeiro. Eu vi deputados aqui que se acovardaram, que se comprometeram com o povo do Rio de Janeiro, mas na hora H disseram não neste plenário. E fico muito feliz, deputado Chico Machado, com a sua coragem, com o seu compromisso, com a sua palavra e com o gesto que Vossa Excelência promoveu nessa casa hoje. Primeiro, firmando um compromisso pela fiscalização. Segundo, firmando um compromisso moral com aqueles que apresentaram o pedido de CPI. Vossa Excelência hoje deu uma demonstração que Macaé e o estado do Rio de Janeiro tem um representante à altura e que muito vai envaidecer aquele município. Se a população continuar confiando em Vossa Excelência para promover as mudanças que o Rio de Janeiro e que Macaé precisam, eu tenho certeza que estará em muito boas mãos. Parabéns pelo comportamento, pelo gesto e pela hombridade que Vossa Excelência hoje teve com os colegas nessa casa, com as prerrogativas do mandato parlamentar e, sobretudo, com a população do Rio de Janeiro que tanto clama por mudança. Olha, eu quero deixar muito claro que o que aconteceu hoje no plenário da Assembleia Legislativa serviu
para mais uma vez separar o joio do trigo, os homens de bem e aqueles que têm algo a esconder. Eu peço a você, eleitor, cidadão do Rio de Janeiro, que continue acompanhando o nosso trabalho, observando tudo que acontece aqui, ocorre aqui no Parlamento Fluminense. Quero dizer que nós não nos calaremos, não nos ceifarão, não nos impedirão de continuarmos exercendo o mandato para o qual a sociedade do Rio de Janeiro nos confiou. Essa luta não vai parar. Nós vamos passar a Universidade Estadual do Rio de Janeiro a limpo. Há muita coisa obscura naquela universidade. Destaco aqui o contrassenso do PSOL, por exemplo, a partir do momento que o PSL tem uma atitude de aprovar a emenda apresentada pela deputada Dani Monteiro, e esse partido que tem a incongruência até no nome, tendo em vista que defende ao mesmo tempo, por mais curioso e paradoxal e até engraçado que isso possa parecer, defende o socialismo e a liberdade. Senhor presidente, eu quero dizer que a nossa bancada, o meu mandato, estará sempre ao lado do bem, ao lado das mudanças que esse Estado precisa, das forças de segurança, da transparência. Quero dizer que não temo nenhum tipo de investigação, tampouco ataques infames. Podem atacar o quanto queiram, só toma pedrada a árvore que dá fruto, e nós daremos muitos bons frutos para o Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhores deputados, parabéns, deputado Chico Machado, pela hombridade mais uma vez. O Rio de Janeiro e o Parlamento Fluminense se orgulham de parlamentares com a sua envergadura moral. Nós seguiremos adiante, mudando o Rio de Janeiro e o Brasil, e doa a quem doer, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.